Fala corretor da JD House. Nós temos o orgulho de apresentar o JD Cast, um podcast feito para você corretor, buscando te impulsionar, motivar, engajar e valorizar seu trabalho, trazendo profissionais que fazem a diferença em nossa empresa para inspirar. Se inscreva em nosso canal no YouTube, para não perder nada. É muito fácil. O primeiro passo é entrar no YouTube. Depois digite JD House SP. Se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Você vai aproveitar um conteúdo de peso. Episódios com grandes personalidades do mercado, especiais sobre produtos e lançamentos, tudo pensado para tirar suas dúvidas e deixar você ainda mais confiante e preparado para vender. Escolha uma das nossas playlists e maratone os episódios completos, ou, se preferir algo mais direto ao ponto, confira a playlist com os nossos melhores cortes, insights incríveis para transformar sua mentalidade e turbinar seus resultados. JD Cast. Conexão que inspira resultados. Toda quarta-feira às 20 horas. Não perca! E nos siga também nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn. Apoio JD House. Corretor, começando mais um JDcast, Ricardinho. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Rafael. Bom dia pra todo mundo, boa tarde, boa noite pra todo mundo que estiver vendo a gente. E antes de tudo, Rafael, antes de qualquer coisa que a gente for fazer aqui, você mesmo que está olhando aqui, compartilha, curte, se inscreve nessa bagaça, porque só assim, né, Rafael, a gente consegue trazer essas pessoas gabaritadíssimas que nós temos aqui na empresa para trazer conteúdo de qualidade, falar coisas que vão mudar a sua forma de pensar, a sua forma de trabalhar. Ó, mudança de mentalidade é o que a gente busca aqui. É isso mesmo, Ricardinho. Antes da gente começar mais esse episódio especialíssimo, quero dar uma mensagem para vocês. Pessoal, a gente está crescendo bastante, estamos tendo um engajamento muito legal, uma interação muito bacana nas redes sociais. É reconhecido na rua. Verdade. Já me reconhece na rua, me pedem autógrafo já. Você é do podcast, o menino do podcast. Pois é, até o Big Brother me ligou de 26. Opa! Opa, porque hoje não vai dar. Não sai daqui não, preciso de você. Gente, então é o seguinte, a gente está com números bem expressivos nas redes sociais, o YouTube está crescendo, daqui a pouco estamos monetizados, então peço a colaboração de todos vocês. Tá curtindo o vídeo? Prestigiando o nosso trabalho? Tá gostando de quem tá vindo aqui? Por favor, deixa o like, manda para os grupos de WhatsApp. Ativa o sininho. Ativa o sininho, vamos engajar, engaja o JD. E sem mais delongas, vamos O que nós vamos falar hoje, Rafael? Hoje nós vamos falar Hoje vai de amor ser de novo. do danado. Só que amor de mãe. Dia das Mães. Hoje é casos de família aqui Verdade. dentro. Porque domingo, gente, domingo é dia das mães. Dia das mães, a melhor data do ano e uma das piores pra gente no mercado imobiliário, né? Verdade. Porque o movimento baixa bastante. Para representar todas as mães desta empresa, nós trouxemos a mãe e os filhos aqui para tratar com a gente. Suza tá aqui com a gente hoje. Virgínia, o Vinícius e a Virgínia. É, isso aí. Muito bom, muito... Vini, Opa.
Prazer estar com você aqui. Tudo Você bem, tá muito longe, mas Suza... E aí, tudo bem? Virgínia. De Prazer. boa. Tudo bem? Antes, ô, Rafa, antes da gente começar, eu vou passar isso aqui pro Vinícius, né? Pra gente, eu acho que vai ser bem legal. A gente eu já acho. começou, hoje nós estamos entre amigos, muita gente aqui. Verdade. O Vinícius vai abrir a garrafa, sabe abrir a garrafa de champanhe? Pode começar com Então você. eu vou abrir, enquanto você vai falando aí com ele, eu vou abrir a garrafa de Vou te champanhe. falar, você tá querendo um caso de família mesmo. Casos e família. Um beijo pra Cristina Rocha, que tá aqui também. Que vai ser bem legal isso aqui, ó. Gente, só para ilustrar, o Vinícius é coordenador de produto, Isso. certo? Certo. Está coordenando hoje O Degram. O Degram Padre Isso. Adelino. A Susan é uma baita gerente consolidada, com números muito expressivos. E temos a Virgínia, que é uma excelentíssima corretora, não é isso? Isso mesmo. Acabei de dizer pra você. Tá escorregando. Não mirando no meu olho, né, Susan? Ainda bem que você passou a bola. Opa! Meu Deus. Calma aqui, não vou passar vergonha. Não vai virar vídeo cacetada, né? Não, né? Olha lá. Vai. Primeiras damas. Primeiras damas. Ah, se não cai. Olha lá. Olha. Agora, Virgínia. Virgínia, um pouquinho, pra gente ficar faz bem favor. soltinho hoje. Ai, meu Opa! Deus. Aqui, esse aqui já é o Tinha que ser o seu. Vinícius primeiro, né, Rafa? Não, aqui, ó. Não, tem pro... Opa! Olha. Eu quero ajudar. Aqui, ó. Então, o Rafael, que tem que tomar um pouquinho, porque ele se solta demais. Esse aqui era teu. Não, esse eu pego pra você. Eu vou dar uma caprichada aqui, porque eu preciso... Uma calibrada. eu Entendi. preciso um pouquinho. Uma calibrada. Vai introduzindo com eles aí? Vamos! Antes de qualquer coisa, vamos brindar Vamos. esse dia tão especial, Fiz maravilhoso. merda. Que é a família. É a mãe. É a mãe. Brinde. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Pra Mães. todas as mães. É isso daí. Vamos lá. Vamos começar, Rafael. Vamos lá. Família no plantão de vendas. Como que começou essa história? Eu queria conversar com vocês. Família unida vende unida. Como que funciona? Como começou tudo isso? Com certeza, né, Susan? Você foi espelho para os teus filhos para estar iniciando os trabalhos nesse mercado que é apaixonante, que nem o Ricardinho fala, né? Foi picado pelo mosquitinho e trouxe toda a família. Conta um pouquinho pra gente. Bom, na verdade, eles já vão pro plantão comigo desde novo, desde que eu comecei no mercado, né? Assim, a Virgínia, o Vinícius não vinha muito, porque ele não tinha muito interesse, não gostava muito, e ele já estava em uma outra idade dos amigos já. Mas a Virgínia, ela sempre, desde pequenininha, já ia pro plantão de vendas comigo, e gostava. Era o dia que tinha que conseguia ver a mãe, porque corretor de imóveis, né? Tem agenda muito corrida, a gente trabalha bastante, não fica muito em casa, sábado, domingo, feriado. Então, às vezes, como eu não conseguia ficar em casa, levava pro plantão. Então, esse daí foi o primeiro, né? Já foram se ambientando, Exatamente. Isso, quanto tempo, Su? Quanto 16 tempo atrás? anos atrás. Você começou há 16 Há anos 16 anos atrás, né? Então, tem 16 anos aí no mercado. E aí, com isso, o Vinícius, ele foi para um outro lado. A Virgínia sempre comunicativa, o Vinícius um pouco mais tímido, né? Embora ele fale muito bem. Eu falava assim, poxa, quando eu entrei nesse ramo, eu não quis mais sair, né? Eu trabalhei CLT, trabalhei loja de varejo, trabalhei escritório, área da saúde, mas eu me encontrei. Legal. E aí eu falava assim, caramba, aqui eu tenho um ganho que eu não conseguia ter quando eu era CLT, ou eu tinha que ter uma faculdade, tinha que ter uma especialização. Hoje eu tenho o segundo Você apaixonou grau. mesmo pela área, né? Exatamente, por isso que eu tô há 16 anos, né? Legal. E aí foi indo dia a dia, né? Eles vendo como que funcionava. Tem os perrengues também, né? Não é só glória. Tem os dias difíceis, tem as vendas que não acontecem, tem um mês que a gente não consegue vender. Tem as vendas que acontecem e caem. Exatamente. Que faz Acaba parte, frustrando, né? Assim, uma lembrança que eu tenho muito, principalmente do Vinícius, é que às vezes ele falava assim, mãe, compra um brinquedo pra mim. E eu falava assim, Vi, quando a mãe vender, né? Aí ele falava assim, quando você vender. Porque às vezes parecia tão longe, né? E às vezes a gente acabava ficando meio apertado. Só que também quando vendia, eu falava assim, vamos no mercado, vamos no shopping, ver o que vocês querem. Então isso daí foi bem bacana.
Assim, agora da lembrança deles, o que eles pensam sobre isso. Vamos eles, perguntar né? agora. Virgínia, como aconteceu de você também despertar? Lógico, tava olhando a mãe, né? Que é um baita exemplo na vida de qualquer ser humano, né? E como que te deu esse estalo? Você já é comunicativa, né? Olha, na verdade, desde os 18 anos, desde que eu fiz 18 anos, ela me chama. Vem trabalhar, você fala bem, você é desenvolta. E eu nunca quis. E fala, não, assim, quanto tempo que você está no mercado imobiliário? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Acho que é a pessoa mais nova de mercado imobiliário que sentou nessa mesa, se não me engano, foi a Virgínia. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E aí ela sempre, né, me chamava, os gerentes dela já me chamaram, traz a sua filha para, né, trabalhar. E eu sempre, não, esse negócio de não saber se não ter salário, para mim isso era uma loucura. Para mim isso era sabe? E, enfim, e fiquei assim por mais ou menos uns 4 anos e meio, né? E ela sempre me chamando, até que ela teve a oportunidade da gerência, falou, agora eu quero você como minha corretora. Que foi Que, ó, se eu não me engano, né? Foi lá no Inspire. Não, foi antes. Ela, desde que ela entrou na empresa, ela já me ligou. Não, que eu quero... Não, mãe, não. E eu já aliciava ela bastante, já. CLT. Eu já tinha saído de casa, eu saí de casa com 18 anos, então já tinha minhas contas particulares, né? Falava assim, não, mãe, tá doida esse negócio aí. Até que chegou o meeting do Inspire, né? E eu tava um pouco desanimada na empresa que eu tava. Falei, bom, vamos lá junto para ver como que é esse negócio aí. Tudo bem que eu já sabia um pouco, mas fui, assim, de cabeça livre, sabe? Seja o que Deus quiser. A hora que eu cheguei lá, assisti o meeting, falei assim, eu quero ficar aqui. Ela, como assim você quer ficar aqui? Aqui é em Pirituba. Eu tenho outros milhões de projeto próximo que vão ter pessoas próximas que podem te ajudar. Mãe, eu não quero. Não quero ficar perto de você, não quero ficar perto do Vinícius. Eu quero ficar aqui. Eu senti uma coisa no meu coração, sabe? E assim fiz. Que legal. Fiz 35 dias lá. Fiz 3 vendas nesses 35 dias, né? Que fiz Parabéns, hein? Fiz o período do lançamento. No final de semana do lançamento, fiz as 3 vendas. E aí, assim, foi uma loucura que eu me apaixonei e não quis sair mais. Assim, foi... Picadinha. Literalmente picadinha. Então, por mais que tenha tido a influência dela, foi muito uma escolha minha também. No meu momento, na hora que eu estive preparada, eu decidi tentar totalmente fora da casa, longe de todo mundo, né? Era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. A gente tinha um time de 2, 3 pessoas lá, né? Não tinha tanta gente como fica aqui na Zona Leste, Linha Verde, enfim. Enfim, me apaixonei. Que orgulho, hein, Suzan? Que orgulho, hein? E a menina é tua cara, hein? É, tua cara. Quero cuspir descarada. E você, Vinícius? Você, pelo menos se não tiver enganado, você é o mais velho dos filhos, né? Quando foi que você levou a picada do mercado imobiliário? Não levei e também não quero levar, não. Muito obrigado. Ricardinho é demais. Você tá há mais de 1 ano e meio, né? Já trabalhando no mercado imobiliário, né? Você tá há quanto tempo já? Olha, 5 anos. Comecei em 2020 não na empresa, né? No ramo. Na verdade, cada um teve seu tempo, igual a Virgínia comentou. Ela teve o tempo dela que ela sentiu que era aquele momento. Igual a minha mãe sempre... Eu cresci com ela trabalhando no mercado imobiliário, ela sempre me chamou também. Eu nunca trabalhei com vendas, então eu falei, não é pra mim. Trabalhava, na verdade, como CLT, metalúrgico. Você era metalúrgico? Jura, cara? Não tinha nada a ver com isso. Nossa! E ela sempre trabalhava com isso, então às vezes tinha festa em casa, vinham os corretores, igual tem uma galera que trabalha com a gente, o Rodrigo Azolino, e frequenta muito a nossa casa, então eu cresci com já eles falando disso. Então o assunto deles era trabalho, e eu falava, não é pra mim. Em 2020, começou a pandemia, eu já estava 5 anos numa metalúrgica, acabei sendo mandado embora. E ela comentou comigo, vem trabalhar, eu te chamo, você nunca vem. Pô, você tá desempregado agora, vem fazer um teste, ver o que você acha. Aí eu falei, já tô desempregado mesmo, sim, não custa nada tentar. E foi um momento que eu falei, vou tentar. E ela sempre tinha me chamado há muitos anos e eu nunca quis. Foi quando eu entrei trabalhar com ela. E em 40 dias eu fiz a minha primeira venda, que foi uma venda muito especial, porque foi uma parte da minha vida que estava meio conturbada, estava com os problemas, tudo. E ela pegava... Oi? Era aqui? Não era aqui. Que produto que era? Onde que era? Era lá em São Caetano. São Caetano. São Caetano. Então, assim, ela me colocou nesse projeto, tudo.
E era um projeto muito difícil que ninguém queria ficar, porque na verdade era um galpão que não tinha tomada, não tinha eletricidade, não tinha nada. Então, obviamente, nenhum corretor queria ficar lá. E como eu não conhecia, né? Você ficou. Falou, não, vai lá, fica lá que você vai vender. Tá bom, fui, né? E eu falo, nossa, mas... Não, era um galpão de 500 metros com uma mesa e 3 cadeiras. E eu lá no meio, assim, ó. Tava lá de sozinho. castigo. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? Não sei como começar. Não foi tão bobo assim, né? Mas aí tive todo o apoio. Na época, a Suza não era gerente, era corretora junto comigo. E aí o que acontecia? Ela trabalhava em outro plantão. Aí ela saía um pouquinho mais cedo. Ela falava, E nesse dia ela pegou e falou assim, eu vou dar uma passada aí pra te buscar. Beleza, e como não tinha energia, de 5 horas da tarde a gente fechava o plantão, só tinha eu mesmo, né? Fechava o plantão, não tinha eletricidade, não tinha que ficar no escuro. Não fechava isso, né? Então eu ia embora. Aí o que aconteceu? Nesse dia ela falou assim, vou te buscar, você espera? Eu falei, espero, pegar uma carona. E ela falou assim, aí ela me ligou, vou atrasar. Eu falei, tá bom, né? Vou ter que esperar. Aí nisso eu tava lá no galpão, tudo escuro, e eu lá esperando, era umas 6:30 da noite. Do nada entrou uma família. Ele falou, eu tô procurando um corretor, queria conhecer Era salas comerciais, né? Queria conhecer. Eu falei, opa, tá falando com o cara certo, vamos lá. Aí nisso que ela atrasou, o cara chegou, eu comecei a atender ele, comecei a conversar. Aí eu falei, nossa, mas como que você tomou conhecimento, né? Conversando com o cara. Ele falou, eu passei em frente, eu já era pra me ter vindo há muito tempo, eu passei em frente. E na porta desse plantão tinha uma imobiliária. Então, o concorrente era de frente a frente. Aí ele foi do lado, ele passou pela Kennedy. E do lado do meu plantão tinha um outro empreendimento. Aí ele confundiu e foi no empreendimento. Aí a mulher que trabalhava lá falou assim, eu vou te levar para você falar com a imobiliária, que tinha parceria. Na hora que ela foi, essa mulher tinha ido embora mais cedo. Ela falou, putz, ela foi embora. Aí ele pegou o celular e falou assim, vou procurar na internet. E tinha outra imobiliária lá no 21º andar. Aí ele ligou para a imobiliária, aí não atenderam ele. Nossa. Aí ele, caramba, ninguém vai me atender. A mulher falou, vem amanhã para você passar com ela. Ele falou, tá bom. Aí a mulher saiu. Ele tava com a esposa e falou assim, ele viu o galpão assim, falou, vamos passar lá, já estamos aqui, vamos ver se tem alguém ali dentro. Aí foi a hora que ele me encontrou. Eu falei, era pra ser, né? Ela atrasou a imobiliária, as 2 imobiliárias, ninguém atendeu o cara, e ele passou comigo. Essa foi a primeira? Foi minha primeira venda. Que legal. Na sorte. Da sorte. Aí um mês eu vendi 5 unidades. Parabéns, cara. Mas uma semana quase, né? É, Foi uma atrás da outra. Foi uma atrás da outra. Eu lembro que eu vendi uma na quinta, no sábado eu tava vendendo outra. Aí essas 5 vendas, eu fiz o dobro da minha rescisão de 5 anos da minha metalúrgica. Aí eu falei, opa, Que me legal encontrei, esse eu acho que... feedback, pra inspirar. Aí veio a picada. A picada veio financeira, né? Você pode não ter falado nada, mas a picada veio. Apaixonou. E assim, e acho que uma das coisas mais interessantes que a gente tem aqui na mesa, né? Que poderiam ter muito mais pessoas aqui, né? Acho que para quem não sabe, né, o Vinícius, a Cristal, né, é sua noiva, né, não casou ainda, está enrolando a moça, né? Super simpática, super gentil, uma excelente profissional. Sim. Trabalha aqui também. O Emerson, que é o marido da Susan também, tem o Azolino, que é tio postiço. Tem o Boassi, ele vai ficar triste. O filho postiço também. Então, assim, é legal e assim, não sei se eu tô com a impressão errada, né? Mas vocês vieram para o mercado imobiliário aliciados pela mamãe. Sim. E venderam muito rápido, né? Ou pelo menos conseguiram experimentar do sucesso do mercado numa velocidade muito rápida, jovens, né? Porque vocês são novos, né? Deve ter a idade deles, eu imagino. Com certeza. Certeza que você tem. Certeza. Mesmo. Claro. Mas assim, 28. Vocês provavelmente puderam se apaixonar muito rápido. Se apaixonar, que talvez seja uma palavra piegas, mas acho que cabe no caso aqui, de se encantar ou se picar, sem trocadilhos infames, mas pelo mercado imobiliário, né? Então, e não necessariamente você veio para trabalhar com a sua mãe. Não. Né? Você veio contra a sua mãe, porque você era concorrente dela, sim, né? A Virgínia já veio em outra ocasião, né? Você já era da equipe da sua mãe, né? Momentos diferentes. Você veio num momento que era propício, você estava travado numa área, foi se aventurar e foi picado pelo mosquitinho. E você já, de maneira diferente, né, Ricardo? É uma coisa mais natural, uma coisa que você tem muita... vamos dizer assim, muito parecido com a sua mãe, né? Sim. E talvez você deve ter se espelhado, falou, por que não? Bastante, né? bastante. Eu sempre fui das vendas, né? Sempre gostei muito de vendas.
E aí, quando eu vi que dava para vender, dava pra fazer o que eu gostava de uma forma livre, assim, dava para ganhar bem também, fazendo o que eu gostava. Aí eu falei, é aqui mesmo. Agora, aqui para que é o meu lugar. vocês, até antes de falar com a sua mãe, para vocês que saíram de empregos, que você era CLT, então você sabe, olha, dia 5, dia 10, sei lá, faz tanto tempo que eu não sei, nem sei mais que dia que é, mas dia 5, dia 10 que você recebe, né? Eu sei, assim, onde você trabalha, eu lembro da sua mãe saga, né? te apresentando e falando assim, tô tentando atrasar ela pra cá. Por isso que eu falei do Inspire, porque toda essa Sim, conversa eu te conheci foi lá. no Inspire, lá em Pirituba, de vocês virem para cá, de vocês saírem dessa questão do CLT e para uma modalidade de profissão que é meio incerta, né? Você falou uma coisa, Vinícius, eu até ia não te retrucar, mas ia fazer uma brincadeira, que você falou assim, eu estava desempregado mesmo. A gente continua desempregado. Né? Porque a gente assim, tem uma máxima de corretor de imóveis que a gente acorda desempregado e vai dormir desempregado todo dia. Que depende única e exclusivamente do trabalho de cada um deles. E aqui a gente tem 3 frentes de trabalho completamente diferentes. Né? Nós temos uma corretora pura, um coordenador em informação, dizendo moral, uma gerente fodástica aqui. Então, assim, acho que para começar a fomentar esse caso de família aqui, a primeira coisa, começou. acho que não, mas nada, tudo bem tranquilo, mas Tudo light. o que é para vocês trabalhar com a mãe de vocês, né? Porque ela não é só a mãe, né? Gerente. Ela é gerente. É uma pessoa de vocês, gabaritada, né? Como que é essa relação mãe, filhos, gerente, equipe? Divide bem. Fala você Olha, primeiro, Virgínia. Em primeiro lugar, eu tenho para dizer que é muito difícil, tá? Eu acredito. Assim, eu posso dizer com toda certeza que nós trabalhamos 3, 4 vezes mais do que todos os outros, por ser filhos, né? A gente tem uma cobrança ali muito... Eu quero mais um pouquinho. Eu acho. O meu também já sequei. É melhor, já tá começando a ficar quente o negócio. Mas não deixa de falar, continua. Então, e assim, lógico que não é fácil, mas eu de verdade mesmo, eu me sinto segura, né? Eu nunca trabalhei da forma que eu trabalho hoje, segura. Eu me sinto segura e me sinto confiante, porque eu sei que onde eu tô, eu tenho pessoas que eu posso confiar de verdade. Isso pra mim hoje não tem preço nenhum. Bom, agora a minha experiência, tá? E eu já não sei se vai ser. Pegou leve, né, Virgínia? Sim, Eles são muito fofos. deixa o pior pra ele. Calma, que a gente vai um de arrejar cada isso vez. com muita uva. Obrigada. Pra deixar todo mundo bem soltinho e feliz. Vamos lá. Manda, Ia Vivi. ser difícil. Na verdade, trabalhar em família é difícil, né? Porque a nossa cobrança não acaba só quando a gente está trabalhando. Quando a gente está em casa, tem aquela cobrança. Como a gente é família, tem aquela liberdade de ligar e falar de um jeito mais grosseiro com a pessoa. Então, Sem polimento, né? Quando você vai falar com o corretor, você ainda pensa como falar, né? Agora, quando é família, você já dá aquela porrada forte, né? A gente quer entender mais, quer entender um pouquinho melhor como que é essa dinâmica, né? Porque é difícil desligar, né, Ricardo? A gente falou com algumas pessoas aqui que são família também, que tem um parentesco, que existe esse relacionamento. E é um mercado que é muito intenso. Então, é difícil desligar. Como você mesmo falou em alguns episódios, né? O Hermano falou, outras pessoas gabaritadas falaram, vocês respiram, vocês acordam vendedores e dormem vendedores, não dá para desligar, né? Tem que estar com o celular do lado. Então, ao mesmo tempo que você é mãe, ao mesmo tempo que vocês são filhos, tem que ter uma sabedoria, né, para lidar com toda essa questão, né? E você acha que essa relação, você na sua posição de mãe, né? Retrucando o que eles estão muito fofos aqui hoje com você, mas você acha que é mais fácil trabalhar tendo a sua família na sua equipe, né? Sobre o seu guarda-chuva, você olhando todo mundo? Tá, eu vou falar a verdade. Não é fácil. Não é fácil porque eu sou uma pessoa que eu cobro muito, né? E principalmente deles, eu falo assim que eles são o meu espelho, né? Quando eu vou cobrar um corretor, como que eu vou conseguir cobrar um corretor se eles não estiverem fazendo tudo certo? Você trata eles como corretores? Eu trato, até fora do trabalho, né? Essa parte é muito ruim, que a chavinha não muda.
né? Assim, às vezes... A cobrança é dobrada, né? Exatamente. A Virgínia adora ter uma folguinha de final de semana. Né? Quer dar uma escapadinha. Você entender isso. É, exatamente. Só que é o dia que o plantão tá pegando fogo, que as famílias têm a possibilidade de visitar, que vai o marido, vai a esposa, vai os filhos, vai periquito, papagaio, vai todo mundo. Que é o filé do final da semana, né? Exatamente. E aí ela falou assim, olha, eu decidi que eu vou trabalhar um domingo sim, um domingo não. Negativo. De onde que tirou isso? Não existe. Se quiser, você dá exemplo. Exatamente. Te dou um nome agora, se quiser isso. Entendeu? Eu falo assim, como assim? É, porque eu não vou ficar falando, não, vai sim. Porque quando meus corretores começar a querer folgar de domingo, como que eu vou cobrar eles? Você tá louca? Né? Com o Vinícius é mais tranquilo. O Vinícius me surpreendeu positivamente, tá? Assim, ele tá evoluindo bastante. Ele era um cara... A Virgínia foi sempre vendas. Foi sempre tagarela. O Vinícius foi bem mais tranquilo. Porém, ele veio pro ramo das vendas. Ele hoje é coordenador da empresa. E ele tá me surpreendendo, assim... Já é o seu terceiro? Segundo? Quarta coordenação, né? De lançamento. Fora os que eu peguei remanescente. É assim, surpreendendo positivamente. Muitas pessoas não sabem que ele é meu filho. Hoje, agora, quem não sabia vai ficar sabendo. Né? Mas a maioria fala assim, Suza, eu não sabia que o Vinícius era seu filho. Porque o Vinícius é uma pessoa educada. O Vinícius é uma pessoa... Você não é mal educada, Suza? Eu sou grossa. Um pouquinho. Eu não penso muito pra falar. Esse que é meu problema. O Vinícius, assim, ele tem um carisma muito grande, né? Ele acolhe as pessoas, ele trata todo mundo por igual. É um lado positivo, assim, que eu gosto muito dele, assim. Ele é humano. Independente se a gente tá numa empresa de vendas, que quando a gente tá numa empresa de vendas, o que a gente tem que fazer? Vender. Né? Tem as nossas metas, tem a cobrança. O Vinícius consegue olhar para um lado mais humano. Então, isso, assim, me surpreende positivamente. Mas, sorte dele que ele virou corretor. Desculpa, corretor não, o champanhe já está fazendo efeito. Sorte que ele virou coordenador, né? Porque aí ele tem outras pessoas para cobrar ele. Porque se fosse com a mãe, o negócio ia ser mais... Eu vou corrigir você numa coisa, Suzana. O Vinícius não virou coordenador. Ele está como coordenador porque ele chegou aonde ele deveria chegar. Sim. Né? Assim, eu lembro do Vinícius como corretor. Eu lembro até o momento que começou a mudar essa chavinha dele, né? Que me perdido, e aí, meu, o que eu faço, não sei o que lá, e assim, e eu sempre falo, e eu lembro quando o Boassi também, né, o Gomes assumiram lá o Butantan, eu falei, meu, esses moleques vão passar pelo maior treinamento que nós temos aqui. Exatamente. Que é a gestão, a alta gestão, porque esmurra essas crianças de formas de que ou elas aprendem realmente, ou eles viram homem, ou eles separa homens de meninos. Ou vai ou vai. Ou vai ou vai. E assim, hoje, para você estar na quarta coordenação, é mérito, não é sorte, não é QI, não é nada, filho, né? Porque você nem sabe quem essa relação que existia, mas é totalmente mérito. Só isso para você ver que eu também elogia você, mas eu queria perguntar uma coisa para você, Suzana, até antes para você do que para eles, que a gente falo todo episódio, porque cada vez que vem gente nova aqui, isso é um assunto que pega para mim, porque a gente tem muitos corretores novos, né? Muitos corretores na idade que eles começaram, na idade da Virgínia hoje. Que é a Virgínia é aquela folguinha, porque ela gosta da balada, ela gosta da bagunça. Claro. E a gente sabe que os jovens, né, quando você entra no mercado imobiliário, às vezes você precisa dar uma sacrificada, ou você precisa aprender a conciliar o negócio, porque eu não consigo sair numa sexta-feira, num samba, num pagode, no sertanejo, varar à noite, às vezes tá 9 horas da noite, 8h30, né, porque eu preciso chegar antes da roleta, para poder pegar o fim de semana, que é onde tudo acontece, né? Na maioria das vezes a gente trabalha, na maioria das vezes, acho que 90% das vezes, a gente trabalha a semana para o fim de semana acontecer. Você acha que eles fizeram uma escolha boa de entrar no mercado imobiliário nessa idade que eles estão, né, novos, o Felício já um pouco mais velho, mas a Virgínia, ele começou já um pouco mais novo, sacrificarem um pouco dessa juventude em prol desse trabalho que vai exigir, que vai sugar a energia da gente ao extremo, ainda mais, depois a gente vai tocar até nesse assunto, ainda mais num viés que a gente vai entrar agora no ano com lançamentos muito
pesados, muito grandes, que vão exigir da gente muito do nosso tempo, né? No nosso tempo das 10, 12 horas que a gente fica no stand, mais aquelas que a gente está fora dele. Está fora fica dele. discutindo coisa em casa, discutindo em casa com a noiva, com o namorado, na baladinha, às vezes a gente fica conversando porque a gente fica com aquilo na cabeça o dia inteiro. Exatamente. Você acha que foi uma boa escolha para eles? Olha, com certeza, né? Como eu falei, eu tenho 16 anos no mercado, comecei lá, não entendia nada, né? Vim e segui. E eu falo assim, para qualquer jovem que quer mudar de vida, que ele quer crescer, não falo só por estudo, que eu tenho alguns corretores na minha equipe que tem faculdade, é advogado, é engenheiro, tem várias faculdades, mas gostam de se aventurar, não gostam de ficar dentro da casinha, né? Gostam de coisas novas, de desafios. E assim, hoje eles estão num patamar, eu falo os dois, né? Que hoje eles estão andando com a perna deles, cada um mora sozinho, paga as contas. Senti uma lágrima caindo do seu rosto agora. Nenhuma. Moram sozinhos. Nenhuma. Acho que foi o Imagina brilho que da a luz. conta de luz, imagina que a conta de luz diminuiu bastante. Sabendo essa história já. E aí o que acontece? Hoje eles são totalmente independentes, né? Hoje eles têm algumas coisas que, se eles fossem CLT, seria um pouquinho mais difícil, né? Trabalhar registrado. Quem trabalha registrado pega as férias geralmente para pagar a conta. Aqui, filho, eles pegam o dinheirinho e vão viajar, né? Deu um plus, foi bom o mês, foi bom o semestre. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo e assim, totalmente independente. Mas, apesar de tudo, é um ramo que dá para crescer, né? Tem plano de carreira aí. Comecei como corretora, já fui coordenadora, hoje eu estou como gestora. Já foi né? coordenadora aqui, inclusive. Né? Já fui coordenadora aqui, hoje eu estou como gerente. Mas, um dia, lá na frente, eu posso estar como uma dona de uma imobiliária, eu posso estar como uma diretora. Então, esse ramo nosso, ele é bem rápido, assim. É só você entender do mercado. E eles estão num patamar, assim, como eu falei, que já estão deslanchando, né? Aposentadoria mais cedo, uma vida mais tranquila. Tá mais cedo por saúde já, né? Hoje a gente abdica de muitas coisas, né? Eles mesmos. Quantas festas de aniversário? A gente fazia uma festinha lá em casa. Cadê a mãe dos meninos? Tava atendendo o cliente no plantão. Então, assim, hoje, graças a Deus que eles estão aqui, eles entendem muita coisa, né? Quando eles não estavam comigo, mãe, por que você não vai estar presente numa festinha de escola? Ou por que você não está no nosso aniversário? Eu marcava a festa para todo mundo, daqui a pouco todo mundo, os convidados, Susan, cadê sua mãe, Vinícius? Cadê sua mãe, Virgínia? Ela foi atender um cliente, daqui a pouco eu voltava. Teve festa que eu acabei não participando, porque assim, é o nosso compromisso. A partir do momento que eu escolhi vender, né, dar um atendimento de qualidade, o cliente confia na gente, a gente tem que pegar e fazer nosso papel, independente de hora, tem isso. Mas a gente consegue também ter o tempo livre, né? Então, eu falo assim que eu fiquei muito feliz com a escolha deles, tenho orgulho deles, de verdade, né? Tudo bem que vai ficar gravado. A cara deles. Fala de novo, porque eu acho que Porque fala assim. Você voltei, eles ficaram olhando assim os dois. Virgínia, você fez uma... Não, porque todo Acho que ela mundo tá falando de estranha, outra né? pessoa. Fala assim, você só bate. Essa daqui, então, você só espanca. Você tá achando que eu sou o quê? Né? Sinto falta de ter uma mãe. Hoje eu só tenho gerente. Às vezes eu ligo pra chorar, pra me lembrar. Tá bom. Deixa quieto. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, Virgínia, e para você, Vinícius. Como que é ter a mãe desse jeito, gerente? Eu acredito que vocês devem aprender muito com ela. Quais que são os pontos que vocês falam, putz, muito bom ter uma mãe gerente tão experiente no mercado? E quais são os pontos que... delicado, que nem você tá comentando assim, a cobrança triplica, vai à 10ª potência. Como é que é? Olha, os pontos difíceis quando eu quero a minha folga no final de semana, quando eu tô doente, né? Você não tá doente nada, eu vou passar aí na sua casa pra descobrir se é verdade. Essas são as partes... Ou em relação ao endereço. Entendeu? Não dá pra meter louco. Às vezes a gente até tenta, né? Não dá. Mentira, já liguei pro seu marido, eu já sei de tudo, você tá mentindo.
Enfim, essas são as partes difíceis. E eu vou falar uma coisa. Já fui embora de condução, levando 1h30 pra não ter que ir de carona embora pra não ir ouvindo, tá? Porque eu tinha feito uma coisa errada. Susan, você é um general, meu. Não, é porque, assim, às vezes a gente apronta, né? Tipo assim, a gente já sabe, vai do plantão até em casa, né, ouvir. A parte boa é o que eu falei sobre a segurança. Hoje eu me sinto muito segura e me sinto muito confiante também, né? Porque, assim, eu sei que, graças a Deus, eu me sinto em casa. Né? Por mais que... Não que na nossa casa não fosse da mesma forma. Ela brigando, ela não sei o quê, nananã. Então eu me sinto em casa, né? Assim, eu me sinto bem. Me sinto segura, literalmente em casa. Você vê. A minha experiência, assim, com relação a trabalhar com mãe gerente, eu não gosto de misturar as coisas. Por quê? Muita gente acaba falando, você está onde você está hoje por conta da sua mãe ser gerente. E mal sabe que tem toda uma história, tem todo um degrau para a gente subir até onde nós estamos, né? É mais fácil você julgar de uma maneira negativa. Então, eu não gosto sempre, de associar... Sempre. Então, eu não gosto de associar tanto, porque, igual, tem gente que hoje está vindo pro podcast, encontrei a corretora lá embaixo, ela falou, nossa, eu não sabia que a Suzy era sua mãe. Eu falei, minha mãe. Nossa, eu descobri hoje, não sei o quê. Então, eu não gosto de deixar claro isso, não porque eu não quero ou sinto orgulho, nem nada disso. É porque eu não gosto de vincular onde eu estou por conta dela, né? Eu tive igual o Ricardinho falou, caminho, meus né? mestres. Você está por passo próprio. Isso. Né? Caminhada própria. Isso. Sim. E muita gente também foi te trazer. Foi trazer, vem pra cá. Vai trabalhar aqui que... Mas quando eu decidi ser corretor, eu sempre coloquei na minha cabeça, não, quero crescer. Então, fui atrás. Para mim estar hoje como coordenador, eu sempre botei na minha cabeça que eu ia ser coordenador. Então, eu tive todo um processo, né? Igual, teve uma vez que eu tava com o Alencar sempre fala, sua mãe. Eu falei um dia, minha mãe não, minha gerente. Ela não sei, você não sente orgulho? Eu falei, não é que eu não sinto orgulho. Eu separo as coisas, aqui ela é minha gerente, em casa ela é minha mãe. Aí outra vez encontrei ele ia falar sua mãe. Ali, não, sua gerente, né? Aquele é sua gerente. Então, assim, eu gosto de deixar isso até... Agora me fala assim, você é um coordenador e você apanha que nem uma criança. Né? Uma criança levada, vamos colocar assim, porque não se deve bater em criança. Mas a gente sabe, principalmente quando tem um lançamento, que o coordenador é uma figura que sofre. Ela sofre bastante. Porque a gente tem uma estrutura que chega junto no lançamento. Que chega forte, né? Ela chega forte sem piedade. Chega quente. Você nunca chegou naquele momento assim, eu quero minha mãe, eu quero chorar pra minha mãe, porque colinho de mãe sempre é um colinho. Né? Sempre é um colinho. Então, assim... Eu entendo tudo que você está falando e concordo em gênero, número e grau. Mas você não acha que em algum momento essa linha fica super tênue? E fala assim, eu tô sendo tão espancado que às vezes eu quero a minha mãe só para me dar um abraço. Eu falei, calma, filho, calma. Não a minha gerente. Né? Então, e a gente fazer isso no ambiente de trabalho é extremamente complicado, porque mistura. A linha é muito tênue, né? Opa, tô saindo do profissional, entrando no pessoal, tô misturando. Você ainda que tem tem a irmã trabalhando, tem a família trabalhando, né? A família inteira trabalhando. Você tem vários pontos de apoio, né? Que se você tiver naquele momento, vou matar alguém que não seja a gerente, posso matar minha mãe, pelo menos. Então, assim, você consegue visualizar isso em algum momento na intensidade do seu trabalho? Que, puxa vida, o colinho da mãe naquele momento, seria bem legal eu ter. Olha, é difícil porque, assim, ela não, na verdade, o personagem dela de gerente é 24 horas, tá? Então, um exemplo. Aconteceu alguma coisa na coordenação, mexeu comigo, tô estressado. Aí eu ligo pra ela. Tô precisando fazer isso. Aí já acaba comigo, entendeu? Mas ela fala como gerente. Ao mesmo tempo como mãe, que ela se preocupa, mas ela já pega mais pesado que ela é gerente. Então, às vezes, deixa de falar certas coisas pra ela, porque eu já sei qual que vai ser a resposta. Entendeu? Não adianta pedir colo. Não, ela vai bater. Então... Mas mesmo pelo perfil da tua mãe, sendo uma pessoa firme, né? Com muita fibra, eu acredito que os colegas de vocês devem ter uma pontinha, aquela inveja branca, porque tá próximo da mãe. Porque está próximo dos familiares. O ramo que a gente tem realmente é muito intenso. Distancia um pouco, né? É uma dinâmica que, se a gente não tiver sabedoria, não saber se conhecer, não gerir legal o nosso tempo, a gente não tem vida pessoal. Sim. Então, vocês estarem próximos da mãe de vocês, de entes queridos,
Eu acho que assim, é saber se conhecer e poder fazer um filtro, né, gente? Do que é bom pra gente. Sim. Porque ter a mãe do lado, independente de qualquer forma, tem pessoa que ama mais a gente. Né? Com certeza. E você, Suzy? Eu vou responder, tá? É muito difícil ser mãe, trabalhar com os filhos, por qual motivo? Que às vezes eles não têm benefício nenhum. Geralmente a cobrança é maior em cima deles pela proximidade. Aquela história de mãe. Apanhou na rua, se você apanhar na rua, chegar em casa, você vai apanhar de novo. Você chorando, né? Exatamente, você não venha chorando. Então, na verdade, eles têm que aprender a ser firme. Às vezes, ser coordenador não é fácil, principalmente época de lançamento, toma porrada pra caramba. E às vezes eu falo assim, eu me cobro, porque eu falo assim, caramba, meu. Um dia a Virgínia me falou uma coisa que me doeu. Ela falou assim, poxa, ela me ligou reclamando de uma situação, e eu fui e bati nela. Né? Mas eu bato nela porque eu quero bem, eu quero que ela cresça, independente se ela é minha filha ou não. Eu, como gerente, eu faço isso com todos os meus corretores. E aí ela falou assim, desligamos, ficamos 2, 3 dias sem se falar. E aí ela virou e falou assim, mandou uma mensagem, eu só queria a minha mãe. E aquilo pegou forte, né? O Vinícius teve na Páscoa, eu peguei o domingo de Páscoa de folga, fiquei na minha casa. E aí, deu umas 8h30 da noite, ele me ligou. Falou assim, mãe, você tá em casa? Eu falei, tô. Tô indo aí. Eu falei, mas fazer o quê? Eu tô de folga. Aí ele falou assim, nossa, mãe, hoje é Páscoa, eu sou seu filho, eu não vou jantar aí. Porque você acaba ficando sem noção. Porque assim, eu falo assim, poxa, eu tô de folga, você vai vir na minha casa por qual motivo? Você perde, às vezes, Exatamente, prumo, né? A Virgínia é uma baita de uma corretora. Os clientes acabam elogiando ela. O Vinícius é um baita de um coordenador, mas é mérito dele, não foi a mãe que fez isso. A gente não tem esse poder, eu não sou dona da empresa. E o que muita gente não sabe é essa cobrança. Eu tenho cobrança diária. Não quero trabalhar naquela equipe lá porque tem a panelinha, porque ela só ajuda os filhos. E não é nada disso, coitado deles, né? Ela fica 3, 4 meses sem fazer venda, o Vinícius a mesma coisa. E eu falo assim, gente, o que é beneficiar? Né? O que é beneficiar? Porque meus filhos, se eles não venderem, eles vão ficar sem dinheiro. O que eu posso ajudar é como mãe. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma venda para eles? Hoje eu sou gestora, eu não tenho cliente, né? E essa parte pesa um pouco. Fala assim, tá vendo? Porque é filho da Susan. Porque é a filha da Susan, só tá onde tá. Então, essa parte, eu vou falar que tem que ter a cabeça muito boa. E é difícil, né? E hoje, algumas pessoas que não faziam parte da minha equipe, hoje são meus corretores, quando vieram de outras equipes, as pessoas falavam, não vai. Não vai porque ele é uma panelinha, porque ela só ajuda a família dela, os filhos dela. Meu marido está comigo 1 ano e meio. Ele ficou 1 ano sem vender. Porque ele tinha um trabalho paralelo, não podia se dedicar 100%. Aí eu falo assim, gente, se eu apoio o meu marido, se está dentro de uma panela, por que ele está 1 ano sem vender? Né? Então, as pessoas... É muito fácil falar, mas ninguém sabe o contexto geral. Então, de certa parte, eles têm um peso a mais por ser filho da Susan. Sim. Eles não gostam de falar que são meus filhos. Quando eu vou fazer um atendimento com ela... Eles sentem orgulho, mas ao mesmo tempo redobra exatamente. a cobrança. Né? É que não vai fazer diferença nenhuma. Vou falar assim, olha, eu sou filho... Sim, não, nenhuma. Exatamente. Mas a gente omite. É que às vezes, por exemplo, eu estou fazendo atendimento com o Vinícius, com a Virgínia, e aí você tá com um cliente assim, que tem clientes que você faz amizade, tem clientes que você vira família. Conecta, né? Exatamente, conecta. E é uma relação assim, mútua. E aí o cliente fala assim, um dia a cliente... Né? Virou e falou assim, depois que ela assinou, a cliente, posso fazer uma pergunta para vocês duas? Aí uma já olhou para a cara da outra, vocês são parentes? Aí ela falou assim, eu não gosto de falar, mas ela é minha mãe. Aí ela falou assim, eu achei que vocês eram irmã. Aí eu brinco com ela até hoje, eu falo assim, inclusive ela falou que eu era a irmã mais nova. Né? E aí ela falou assim, agora acabou. E ela falou assim, eu não gosto de falar que você é minha mãe, porque as pessoas acham que por você ser minha mãe, algum benefício. O Vinícius, como coordenador, fala assim, olha, ele só pegou tal coordenação porque a mãe dele
é gerente, Mas coitado. aí vocês fazem um filtro, né? Porque esses comentários sim. que são pequenos, às vezes é para desfocar tudo que vocês... Exatamente. construíram, né, Mas eu cara? falo assim que é um peso a mais pra eles. Pra mim, eu vou falar. Vocês têm alguma história engraçada, alguma história que seria legal de contar? Que, vamos dizer assim, os três participaram de uma venda juntos lógico, cada um numa posição diferente. Tem alguma coisa que é relevante? Já aconteceu de eu ser gerente, tá trabalhando um projeto, o Clube Station Parque Vila Ema, o Prisma, o Vinícius era coordenador. Eu tava lá como gerente com a minha equipe e a Virgínia fazendo venda, né? Então, Isso, Rica. exatamente. Aí é legal porque Sucesso, assim... diga de passagem, né? Um sucesso. Tremendo sucesso da empresa. Exatamente. E aí é engraçado que assim, é o trabalho em conjunto. A gente acaba trabalhando em conjunto, brigando, o outro vendo, não sei o quê. Mas assim, é tranquilo. É porque cada um a gente já faz o trabalho mesmo que é para ser feito, não tem aquela coisa de família. Sim. E Virgínia, eu tava falando pro Vinícius, né? Vamos falar do seu irmão, mas tava falando pro Vinícius, né? Que não é fácil ser coordenador, mas corretor é pior ainda. Sim. Né? Ser coordenador não é fácil porque você já começa a entrar numa seara da gestão, né? Sim. Você tem, seja a posição de cuidar dos corretores, de cuidar de ponto, de cuidar de roleta, sei lá, de todas as divisões que a gente tem no plantão, mas ser corretor não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. E a sua mãe colocou um exemplo aqui que eu achei que é bem legal, acho que é até onde eu queria pegar, porque deve doer, eu acredito que deva doer para ela muito mais para você do que para ela, dela ver a filha, ou melhor ainda, um membro da equipe dela sem vender. Sim. Então, assim, se o Emerson ficou 1 ano sem vender, já viu a Virgínia, 3 ou 4 meses, ela falou assim, não é fácil, né? Então, de novo, volto para aquela pergunta, né? Então, eu lembro, eu sei da sua história, né? Você trabalhou lá, para quem você não sabe, trabalhou na Casas Bahia. Trabalhava né? nas Casas E pelo que eu entendi, você também trabalhava na Casas Bahia e foi trazendo todo mundo. Né, na Casas A Bahia. minha equipe ou é família ou é ex-Casas Bahia. É mais ou menos isso. É uma tremenda de uma equipe, gente super bacana. A equipe dela inteira, super gente boa. E aí ela te tirou de um negócio, te colocou num outro que, pô, graças a Deus, já na primeira você emplacou, já delegado. Mas em algum momento você percebeu que é um mercado que ele flutua, né? Ele é uma onda. Às vezes você tá lá em cima, ele Às cai. vezes você tá lá embaixo, aí exatamente. vem chegar as férias, aí você quer viajar, e você até você voltar, não sei o que lá, demora um pouquinho, porque você tem que começar um trabalho. Isso ela vê como mãe e como gerente, poxa, ela tá 1, 2, 3, 4 meses sem vender. Você, em algum momento, você se sente assim, poxa, eu vou pedir ajuda. Não, eu quero pedir uma ajuda, não para a Susan, gerente, para a Susan, minha mãe. Ela falou um negócio agora do celular. Sim, foi. Eu falei, até onde vai, porque achei que ele ia estar chorando na hora. E ele aqui, para chorar, é doido. Mas, nossa, eu só quero minha mãe. Eu falei, nossa, isso foi pesado. Agora foi pesado. Mas não corta aí, deixa aqui, porque... Foi da audiência aqui no podcast. Você acha que em algum momento você, como corretora, você gostaria de procurar a sua mãe? Sim, com certeza. Mas eu evito o máximo que eu posso. Essa parte de mãe. Porque, assim, eu sei que tudo que ela vai falar não vai ser de um lado emocional. Vai ser de um lado profissional. É sempre dicas como crescer, como evoluir. Eu, como sou a mais nova, né? Eu ainda... Tem muita coisa que eu preciso entender. A mais nova da corretagem. Não, em tudo. Você tem uma irmãzinha? Tenho. Não, sim, a mais nova no círculo, né? Sim. Então, assim, eu acho que o que é mais difícil para mim lidar é a coisa da expectativa. Assim, sabe? Poxa, mas você é filha da Susan. Né? Como que você não vende? Ou, poxa, você é filha da Susan. A Susan, ela tá te ajudando. Então, assim, eu evito muito eu ficar chorando sobre isso para ela. Eu busco em outras pessoas fora, amigos, enfim. Mas eu evito bastante porque, na verdade, ela é a minha gerente.
e ponto. E é isso que eu coloco na minha mente, ela é a minha gerente, ela vai continuar sendo, e quando eu quero chorar, eu choro sobre outras coisas. Aconteceu tal coisa em casa, agora sobre... a pasta de dente. Sobre a pasta de dente, que acabou, e etc, entendeu? Mas assim, sobre o trabalho, eu evito muito, porque eu sei que ela não vai me ouvir como mãe, ela vai me ouvir como profissional. Então, sobre o trabalho, eu evito bastante. Concorda? Sim, com certeza. O que você, Virgínia, depois você, Vinícius, o que você mais admira na sua mãe, profissionalmente falando? A resiliência dela. A resiliência dela. Ela é aquela pessoa que pode vir coisas, ir e vir, e o vendaval e a tempestade, e ela tá sempre ali. Eu já, tipo assim, eu tenho uma admiração enorme, porque eu gostaria de ser assim. Eu tenho também, assim, eu sou um pouco emocional demais. Então, eu tenho uns picos de muita alegria ou de muita tristeza. E ela, não, minha mãe é uma rocha. Ela é assim, resiliência é a palavra corretíssima. Ela tá sempre ali, sabe? Faça chuva, faça sol, faça tristeza, faça alegria, ela tá sempre ali, sempre ali. Isso me inspira muito, assim, sabe? Isso é uma coisa que a gente... Que lindo, hein? E com a mesma cara, né, Virgínia? Sim, lindo, hein? eu sempre falo pra ela. Eu sempre falo pra ela, você não tem expressão. Às vezes a gente tá muito feliz, ela tá séria. Às vezes a gente tá muito triste, ela tá séria. Eu, mãe, mas você gostou? É mesmo, Suzana? Eu, mas como assim? Você gostou? Você não tá sorrindo? Tô sorrindo sim. Você não tá rindo? Aí eu, nossa, caramba. Mas assim, é uma coisa dela, entendeu? Assim, é algo que a gente já tá acostumado desde criança. É a personalidade dela, ela é assim. Eu vou te falar que assim, quanto tempo que a gente se conhece, Suzana? Mas Vou fazer 4 anos de 4 empresa. anos, que a gente... Eu acho que eu nunca vi sua mãe de mau humor, assim, mau humor pesado, sabe? De querer matar Deus. É porque ninguém sabe. Talvez porque a gente se vê pouco, né? Pode ser isso. Porque ela tá sempre... Porque ela tá sempre que é melhor assim. continuar assim É mesmo. a máscara. Ela é filha barra corretora. É uma coisa, assim, às vezes parece um assunto meio prolixo, né? Que você vai e volta na mesma coisa, porque essas relações de trabalho levar para casa é uma coisa muito comum, né? Então, principalmente para a gente, que trabalha num ramo que a gente precisa de energia para trabalhar, né? A gente não sabe o dia como vai ser, depende única e exclusivamente do nosso trabalho. Se eu ficar sentado lá, não vai acontecer nada. A gente tem que ir atrás do cliente, né? Hoje a gente sabe, né, Suzana, não sei como gestora, né? Espero que concorde, mas o corretor que fica sentado no plantão está fadado ao insucesso. Sim. Né? Então, hoje a gente tem que estar bem ativo, híbrido. Eu falo que assim, o corretor tem que ser híbrido. Ele tem que entender de tudo, fazer de tudo um pouco, porque as coisas vão acontecer se você Tiver ativo. Tiver em ação, né? Na minha época, valia muito a pena você pegar a roleta. Eu era a corretora roleteira, né? Sentava lá a bundinha lá na cadeira no plantão e só saía quando o último corretor ia embora, a gente apagava a luz junto. Hoje não, o mercado mudou. Hoje a maioria é digital, né? Hoje o cliente vem, quando ele chega no plantão, ele já sabe de tudo. Se você não se especializar, se você não entender um pouquinho do mercado, ele te atropela. Então, a gente tem que estar toda hora mudando, tendo que saber as coisas novas que estão acontecendo, entender o produto que você está fazendo, porque se não for dessa forma, quando o cliente chega, ele não vai sentir confiança. Você acha que isso é um ponto positivo para eles dois que são novos? Por exemplo, agora vamos pegar... Claro, né, Ricardinho? Nós somos dinossáuricos. Exatamente. Bonitos, magros. Fala a verdade. Charmosos. Ó, só pra vocês, pessoal, ele tem a mesma idade do que eu, tá? Eu entreguei 32 em cada perna. Pra gente que é um pouco mais das antigas, a gente, por exemplo, você fala assim, conhecer mercado, não sei, pô, você tá há anos nisso daqui, você já viu muita coisa acontecer, Sim. já passou por muitas bolhas, já passou por muitos altos e baixos do mercado. Já. Eles começaram agora, talvez eles tenham, principalmente a Via, ela veio numa época, ou pelo menos num tempo, que por enquanto ainda estamos só num lado bom. Eu não lembro nem se ela passou pela pandemia. Você é pós-pandemia. Não, ela não chegou, né? é pós-pandemia. Só que eles vêm com uma bagagem de tecnologia. Coisas que pra gente, né, a gente é um pouco mais difícil. Eu sou zero. Eu gosto, né, de tecnologia, alguma coisa, mas eu me perco com os grupos de WhatsApp.
né? E já falei isso uma vez e continuo me perdendo. Eles não, eles já vêm conectados, né? Eles já vêm com um shape diferente. E a sua equipe, né? Eu conheço muito, acho que quase todos da sua equipe praticamente, e você tem uma equipe bem heterogênea, né? Você tem tanto os novinhos, como você tem os mais sêniors, né? Que manjam muito de mercado, tem um pouco mais de dificuldade de tecnologia. Você tem aqueles os que estão lá no meio termo, né? O pessoal que é a gente, que conhece, né? pô. É assim, exatamente. Você acha que isso ajuda a compor esse perfil que eles têm hoje, que é o perfil, para quem vai começar no mercado imobiliário, para esse corretor que está sentado lá no plantão esperando a roleta? A gente veio aqui do lançamento do Auge, né? Faz poucas semanas aí que a gente lançou semana passada. Umas 2, 3 semanas. Um pouco mais. Mas a gente veio de um lançamento de muito sucesso, que o pós-lançamento continuou com bastante trabalho, né? As pessoas não diminuíram a sua intensidade. E a gente sabe que tem corretores digitalizados, né? Que foram atrás pelos meios digital. Tem os corretores de puros de rua, aqueles que gostam de pegar as pessoas pelo braço, literalmente, e levar no plantão. E a gente ainda tem aquele profissional que senta e fica esperando a sua vez na roleta. Para um plantão que tinha, numa média, o quê? 200 e poucos corretores, que dava, numa semana, 20, 30, 40 visitas espontâneas, vamos colocar assim, o cara está fadado ao insucesso, né? E não é o perfil deles, né? Não é o perfil nem, pelo menos, da Virgínia, né? Que é uma corretora mais pura, né? E nem do Vinícius, que tem que acompanhar boa parte desses corretores, né? Amigão, vamos lá que aqui não vai acontecer nada. Vou te levar lá para fazer alguma coisa para você ter essa chance de poder atender, de poder prospectar alguém para almejar uma venda, né? Seja lá no Auge ou qualquer outro lugar. Você acha que isso é o perfil dessa nova geração? Você acha que é uma particularidade deles? Você acha que é o gestor que está transformando isso? Eu sei, assim, o Vinícius, eu entendo que você abriu a porta para ele e, negão, você entra se quiser. Eu abri a porta aqui, você vai entrar e daqui para dentro você se vira. Exatamente. Eu vou te dando a orientação e você vai laborando e vai galgando aí o seu caminho. Então, para todo mundo que você está trazendo, para não só a família, né? Porque nós temos vários outros casos aqui dentro de familiares, né? Pais e filhos. Namorados, bastante pai com filhos que trabalham aqui, mães com filhos. A gente tem aqui também no próprio administrativo da JD, a gente tem a Cíntia e a Natália, né? Que trabalham juntas, uma do lado da outra, né? O dia inteiro. Mesmo setor. Mesmo setor, fazendo a mesma composição de trabalho que como às vezes lidar, não é fácil, com tudo isso. né? Não é fácil. Mas a geração nova, elas vêm chipada diferente. Com né? certeza. Você acha que isso é legal? Te ajuda nessa formatação que você está fazendo de uma equipe? Agora, não como mãe, mas como a gestora. A gestora. Vou falar. Hoje eu tenho uma leva de corretores novos, né? 19, 20, 21, 25. E assim, o que eu acho interessante... De idade, tá? O que eu acho interessante de tudo isso? A minha equipe, no geral, a gente é muito unido. Então, como eu comecei... Fato. Exatamente. Eu recebi... Não só porque eu sou mãe, né? Assim... Se você pegar um monte de 19, 20 anos, eles vão achar que você é mãe também. Né? Não. Todo mundo fala que eu sou mãe de todo mundo. Sim. O que acontece? Uma equipe, uma família grande. Exatamente. A gente é uma grande família. A grande família, gente. Acaba sendo uma grande família. Por quê? Porque um vai ajudando o outro. Por exemplo, eu tenho alguns corretores... A Virgínia, o Vinícius, eles já estão numa era mais digital. Eles fazem vídeo, faz isso, faz aquilo. Eu não entendo de nada. Né? Isso que você falou do híbrido é uma coisa que eu venho pensando e venho conversando, maturando com o Ricardo, que o Ricardo é um norte para mim, né? E eu acho que é bem isso que você está falando. Trabalhando com uma equipe que tem várias idades e perfis diferentes, eu acho que tudo vem a enriquecer, né? Exatamente. Eu acho que é o lance do start, da gente abrir a cabeça e falar, opa, vou beber também dessa água. Com certeza. E também o jovem pegar o que essa pessoa mais madura, mais experiente tem de melhor. Porque o nosso ramo, ele é muito diversificado. Tem o trabalho de rua, tem o trabalho de oferta, tem o trabalho... ponto de captação. De ponto de captação. Tem como finalizar, fazer... Que nem a gente teve um tempo atrás aí
o pessoal que é muito bom de fechamento na mesa. Exatamente, né? tem Então, que ter o fechador. tem várias vertentes dentro da metodologia de trabalho que precisa ser apurado, precisa ser trabalhado, né? Sim. Como eu falei, a gente virou uma grande família. E o que eu vejo muito dentro da equipe, tá? Por exemplo, eles entendem de tecnologia. Então, eles vão passando para a geração que está aí, um pouco mais já há um tempo no mercado. E o pessoal mais antigo vai trazendo o quê? Como atender, como fazer uma conta de financiamento. Então, a troca de experiência é mútua. Eu falo assim que a gente é uma equipe bem unida em relação a isso, porque aqui um ajuda o outro. Não tem aquela questão, independente se que eles sejam concorrentes, né? Aqui a gente está falando como uma equipe. É um concorrente do outro, mas eu vejo muito ajuda. Quando a gente está no plantão, quando a gente está no lançamento, eu tenho em torno de 12, 15 corretores, né? E ali eles vão se ajudando, cada um vai fazendo uma parte. E, poxa, eu não sei fazer conta de financiamento. Poxa, eu não sei fazer um vídeo, faz um vídeo para mim, edita para mim. Então, isso daí eles vão se encontrando e isso vai ajudando também, né? Porque a era hoje é tecnológica. Sim. Né? Infelizmente, para mim, eu falo assim, para mim tá um pouquinho difícil acompanhar, porque eu sou uma gerente fechadora, sou da moda antiga, de pegar o cliente do tete a tete, mas para o cliente chegar até na minha mão, tem que ter o trabalho deles em relação a conduzir até o plantão, né? De que forma seja por oferta, a pessoa tem que ter uma lábia muito boa para trazer o cliente. Sabe quem era bom de conduzir oferta, que eu sei? Vinícius. É mesmo, Vini? Até onde eu sei, Clube Station era o rei da oferta. É mesmo, Vini? Quando tinha, vamos fazer oferta. Ninguém saía, chama o Vinícius pra chamar. Todo mundo saía pra ofertar. Não sei o que aconteceu naquele plano. Não sei o que acontecia, né? É que, na verdade, o meu jeito, eu sou mais de abraçar a galera, de trazer o time pro... Ei, mais junto. Vai ficar só no ar. Tem algumas coisas que ficaram naqueles lugares. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Ô, Vini, e você deixou de responder o que você mais admira na sua mãe profissionalmente falando, hein? Não, na verdade, já tava pensando aqui, já tava matutando. Vamos lá. E depois vamos falar da oferta, quero saber melhor disso. Aí eu acho que é um outro episódio. A gente chama Cristal, vamos chamar Cristal. Ou a mãe, não. Bom, vamos lá. Eu admiro muito ela nessa questão dela, igual a Virgínia falou, de ela ser bem resiliente, né? Nessa parte, ela é, além de mãe, ela é aquela comandante, aquela general, e tudo que ela passa é experiência. Então, assim, as coisas que ela não fala à toa. Então, e quando a gente para e começa a absorver o que ela fala, a gente começa a ver, putz, ela tem razão. Porque, assim, ela também já esteve no nosso lugar de filho. Então, ela tem a experiência, tem a bagagem de filho. Então, quando ela passa alguma coisa pra gente, é de mãe, é uma experiência bacana. E assim, quando a gente trabalhando junto, acho que também fortaleceu mais essa parte familiar. Porque como a gente passa muito tempo junto, automaticamente a gente tem que falar de trabalho, essas coisas. E a gente passa mais tempo junto. E a gente começou também a respeitar ela por conta de ela ser gerente. Porque no começo é uma coisa difícil, igual... Quem tem bastante dificuldade nisso é a Virgínia. Ela não sabe diferenciar a família. Igual, quando eu sou coordenador... Mas eu já tô bem melhor. No começo eu era pior. Era difícil entender que eu era o coordenador do plantão. Você falava, não sei o quê. Falava, como se eu fosse o irmão dela. Eu falava, não, calma, é que eu sou seu coordenador. Igual a Susan fala com ela, que ela é sua gerente. E ela reclamava muito. Aí eu comecei a conversar mais com ela. Falei, você tem que entender que a gente tem que separar mais o lado. Aqui é mais profissional. Então, hoje ela já melhorou muito nessa parte, mas ela tinha muita dificuldade nisso. E quando a gente começa a entender e absorver o que a Susan fala, a gente... a gente começa a absorver coisas boas. Hoje também, pode falar mãe, vai. Pode falar mãe. Sabe o que eu ia falar? Hoje fala mãe, vai, cara. Todas as vezes que ele se referiu, sempre se referiu a Susan. Sim, isso sabe que mostra? Profissionalismo. Aqui, quem está aqui são os profissionais da JD. Não é a família Buscapé. São os profissionais. É bacana isso. Nem quero saber como que a família Buscapé. Vamos saber agora, porque a gente gosta desse tipo de assunto. Deixa pra lá. Bom, e a Susan, ela tem essa personalidade de ser muito forte, guerreira, batalhadora. Na vida toda dela foi desse jeito. Então, ela é uma inspiração pra gente, né? Então, tudo que a gente vai fazer, eu paro e penso, putz, o que minha mãe faria? Sim. Então, às vezes, minhas decisões, às vezes, baseia muito no que ela faria, a experiência que ela passa pra gente. Sua mãe é uma boa gerente? Uma excelente gerente.
Seu irmão é um bom coordenador? Um excelente coordenador. Sua filha é uma boa corretora? É uma ótima corretora. Então é uma construção perfeita. É perfeito. E bonito. Ninguém vai se atrever a falar mal aqui, né? Aí chega, na hora que sai, é isso que é engraçado. Na hora que a gente sai lá fora, fica todo mundo assim, você falou isso, tá dedo na cara do outro. Vocês nem imaginam o que rola aqui nos bastidores. Nos bastidores. Olha, se a Virgínia fosse falar metade do que ela fala por mensagem comigo, o negócio... Eu falei assim, Virgínia, vê lá o que você vai falar, hein? A cobrança, Você se controla. a cobrança vem, mas vocês estão mais próximos. E você sabe o que é legal? Agora, aí a gente entrando também nos lados profissionais aqui da coisa, os produtos que a gente até lançou aqui, né? O Clube Parque Vila Ema é um produto relativamente pequeno, vamos colocar assim, dentro dos padrões que a gente tem hoje. O Spirit já é um pouquinho maior, né? O Spirit foi depois, né? A gente lançou mais no fim do ano, né? Então o Spirit já estava naquela entoada dos produtos maiores, só que agora só tem cavalo, né? Então você tava no bosque, pelo menos eu vou me refresca seu, porque último. Eu tenho 32 anos, né? Também sei. Verdade. Mas você tava no bosque, no Jardim Prudência, que era um mega produto, né? E você pegou ele desde o zero, né? Desde o, assim, não necessariamente do dia da abertura, né? Você acabou entrando um pouco depois. Mas no primeiro dia de venda você já estava lá, né? Já estava coordenando ele já fazia um tempinho. Depois você foi para Ele deu uma força no Butantan. Tentar ajudar os meninos. Os dois estavam começando lá, apanhando que nem crianças desesperadas, mas estão em formação. Sobreviveram. Emagreceram. Coordenações. Também. Perderam uns quilinhos, né? Que Perderam ganharam lá no Spirit. Aí você foi pro Degram, outro peso pesado. Sim. Outro peso pesado. E agora a gente está vindo numa entoada só de pesos pesados. Né? Então, lançamos o Auge, né? Lançamos o Degram. Teve o Bosque, Santa Cruz, o Auge. E agora a gente vai para Moca, né? O próximo lançamento aí, o plantão tá abrindo aqui nos próximos dias. Já tem um pirata lá, extraoficial, né? A gente está preparando, correndo com o plantão lá. Mas logo, logo o plantão abre. Acho que um dos maiores VGVs, se eu não me engano, acho que é o maior VGV que a gente vai lançar esse ano, né? Se eu não me engano, se a minha conta não estiver errada, é mais de 700 milhões numa tipologia, Vinícius, Souza e Virgínia, numa tipologia que a própria JD ela está aprendendo a vender, né? Então a gente vem de um leque de produtos, né, Suzana, que são aquele 2, 3 dormitórios, mais comum, né? A gente é muito bom para vender. Agora para 4 suítes. Agora 4 suítes, apartamentos de quase 300 metros, 200 enorme, metros, né? Quadra de tênis, quadra de beach tênis, de novo. Quadra de isso, né? Endereços fantásticos que dependem muito desse profissionalismo, né? Não dá, a gente, me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, não dá pra gente, a gente está chegando num degrau dessa escada, né? Todos nós aqui estamos chegando num degrau da escada que não dá para ter conflitos da casa, né? A gente não vai, peraí, não, eu não estou com problema com a minha mãe. Não, eu tenho que contar com a orientação desta gerência, desta gestão, porque olha, tem um tremendo de um produto que eu preciso resolver, porque é dinheiro no bolso de todo mundo, né? E já foi comentado aqui também uma vez, né? A gente já fez umas contas uma época de que a gente está vindo com produtos que venderam um apartamento é muito bom, resolve os problemas, né, de muita gente já. Vender 2, 3 resolve quase uma vida. Quase uma vida. Né? E a gente vem numa pegada muito forte assim. Para você como um coordenador que está vindo pegar produtos grandes assim, para você como corretora que vê aquela cenourona, né? Não é nem uma cenourinha, é uma cenourona, uma cesta de cenoura de possibilidades e de ganhos. E para você, Suza, que vê, eu preciso de uma equipe coesa, porque para mim a maior dificuldade do gerente não é vender. Não. É gerir as pessoas. É fazer a gestão. Porque as pessoas são difíceis. Cuidar das pessoas, né? Vender uma caneta, vender um apartamento é a mesma dificuldade. É a mesma coisa. Mas fazer gestão das pessoas é complicado. Como é que vocês estão se preparando para essa nova
pegada, né? A gente já tá, acredite se quiser, mas nós estamos em maio, né? Já é maio, já passaram 4 meses completos do ano. O ano tá passando muito rápido. Tá voando. Um lançamento atrás do outro, um lançamento forte atrás do outro, graças a Deus, graças a vocês, deuses, né? Os lançamentos estão indo muito bem e cada vez que a gente lança é sempre a mesma tensão, seja sempre a mesma briga, né? Sempre Com certeza. a mesma gritaria, seja a mesma bagunça, seja a mesma cobrança, seja as mesmos xingos pelo WhatsApp, porque não muda. Não Ricardinho, muda. eu só queria incluir alguma coisa nesse teu pensamento e pergunta que tá sendo um ano muito bom pra gente. Graças um ano a Deus. muito bom. Começamos com o Degrampa da Adelino, que foi um sucesso de vendas. Aí depois fomos pro Bosque, o Auge. Tudo que a gente tá lançando tá sendo sucesso. Hoje, né? No dia que esse episódio está indo pro ar, ele tá antecedendo a véspera, o Dia das Mães. Amanhã tem uma live da Diálogo do pontapé da campanha de Remanescentes. Né? Sim. Então, uma campanha porque a gente vai passar aí maio, junho e julho, né? Uma parte de julho, só trabalhando remanescente. Leia-se remanescente todo estoque. Uma campanha tudo que a nova. gente tem para vender. Então vai vir com umas coisas bem agressivas, bem pesadas, realmente, porque a gente tem uma meta, né? Gestores, né? Da empresa, Exatamente. temos uma meta pesada para cumprir, mas que se a gente conseguir trazer para toda a nossa equipe de uma forma que eles comprem os produtos e principalmente que a gente conte com todo o trabalho, e aí é que eu quero entrar com vocês, né? Como vocês estão se preparando para tudo isso, para todo esse trabalho que a gente vai realizar, eu acho que só temos possibilidades de colher frutos muito bons, seja na coordenação, seja na corretagem propriamente dita, ou seja na gerência da equipe. Como é que vocês estão se preparando, Susan, para isso? Você como a gestora dessa galera toda. Olha, primeiramente eu já nem tô dormindo, né? Porque desde janeiro, um lançamento atrás do outro. Literalmente. Exatamente. É uma responsabilidade muito grande, não só para mim como gerente, mas para a empresa toda, para os outros gerentes, para as outras equipes, né? Porque a gente não está tendo um fôlego, né? A gente lançou já o Degram, o Bosque, Auge, e agora já está vindo aí com o Cavalão que a gente fala, né? Apartamentos aí de 260 metros, numa região maravilhosa que é a Moca. Sim. Um lugar bem esperado. Então, assim, a gente tem que ter um planejamento, tem que ver como que vai fazer o trabalho. Perfil de cliente diferente. Exatamente, perfil de cliente diferente, como que a gente vai fazer nossas estratégias. Então, tudo isso é assim, o nosso trabalho não para, né? A gente acabou de lançar o Auge, um sucesso de vendas. No final de semana aí do lançamento foi mais de 250 unidades vendidas. E logo você nem acaba de falar assim, opa, passei por essa, já tenho que pensar no outro, né? E o remanescente não é menos importante que o lançamento. É da onde é minha raiz, é da onde eu vim. Gosto muito dos remanescentes, né? É onde o projeto está quase para entregar, ou já está em obra, ou já está entregue. É um cliente diferenciado, mas não tão importante como o lançamento. Ele é mais criterioso porque quando o cliente vai para um remanescente, ele quer um produto próximo da entrega, ele quer um projeto pronto, ele precisa do apartamento mais rápido. Então, é uma venda até mais rápida de fazer, o remanescente. Se você entender a necessidade do cliente, você conseguir ouvir o cliente, você consegue direcionar ele, porque assim, a Diálogo tem vários projetos. Na linha vermelha, na linha verde, na Zona Sul, na Zona Oeste. Então, a gente tem que ficar atento a tudo. Eu tenho um time de vendas que está espalhado aí. Eu tenho na Zona Oeste, Zona Sul, Leste, linha vermelha, linha verde. E aí, eu tenho pessoal de remanescente, eu tenho pessoal de lançamento. Então, eu tenho que estar sempre antenado ao que está acontecendo, né? E que bacana que agora vai virar o canhão para os projetos do remanescente. Porque o pessoal fala assim, poxa, todo mundo vira o canhão para o lançamento, todo mundo só está de olho no lançamento. Por quê? Porque é o nosso compromisso em as metas batidas, entregar o resultado. Mas o remanescente também precisa de... Tão importante quanto, né, Tão Suzy? importante quanto, né? E eu gosto muito. Eu tenho uma equipe focada em remanescente, onde me ajuda bastante. Quando você não está com lançamento, é onde que vai fazer lá o dinheiro, né? Da feira. Sim. E a gente já não dorme, a gente fica já arrancando os cabelos, mas sempre sabe que vai dar certo,
Porque todos os projetos Estamos são esperando, sucesso. Né? Mas assim, tem vários benefícios, né? Os produtos da Diálogo são de altíssimo padrão. Sim, qualidade de obra. Ricardo? Tem, vamos dizer assim, tem várias questões que estão entrelaçadas num produto da Diálogo que ajudam, são facilitadores para vender. Exatamente. E uma característica que a Diálogo tem também, que fora um lançamento independente da região que está, sempre tem vários remanescentes que são opções para o cliente que tem interesse, né, Ricardo? Isso é uma coisa que até a Virgínia pode até colocar bem melhor, né? Porque ela trabalha com um portfólio. Né? Então, por exemplo, você hoje, a sua base, onde que você está hoje, nesse momento? Você está no auge? Hoje, atualmente, estou no auge. Está no auge. Então, por exemplo, a Virgínia e o auge é um produto que, não sei se a Virgínia já sentiu isso, mas hoje, para a gente, né, que toda semana estou lá na Diálogo, o auge ele é considerado um hub para a gente de negócios. Né? Então, existe um investimento muito grande no auge, porque na hora que cai um cliente na mão da Virgínia, né? É uma loja, né? É uma loja. A Virgínia, ela que trabalhou em loja, sabe melhor do que ele. O cara entrava para comprar liquidificador e saía com a batedeira junto. Exatamente. Com toda a linha marrom. Com o kit completo. Você precisa fazer um glacê para colocar uma calda, alguma coisa dele, sai com o jogo de panela. Já sai com tudo. Então, assim, linha branca, linha marrom. Na hora que ela começa a entender todo esse portfólio que a gente tem, né? Isso eu acredito que é um grande mérito, não só seu, né, como corretora, mas principalmente da gestão da equipe, né, que precisa disseminar esse tipo de informação. Não vou nem colocar o Vinícius neste momento aqui, porque quando ele está de coordenador, né, num plantão de vendas, você acaba ficando muito focado naquele negócio, né? Mas você, talvez até mais do que ninguém, precisa conhecer essa concorrência em volta, porque você precisa de argumentação, né? Você precisa de lábia, você precisa de defesa para fazer aquele seu virar, seja o lançamento, seja o próprio remanescente. Você está se preparando psicologicamente, Vi? Para tudo isso que está vindo? Primeiramente, com muita terapia, tá? Brincadeira. Mas, assim, com certeza, ansiosíssima. Eu acho que, assim, a gente funciona assim. É uma folha e lápis. A gente senta, a Suzy, ela ouve o que eu acho, ouve o que o Vinícius acha, o que outros membros da equipe acham também. Assim, o que eu gosto muito é que ela sempre valida as nossas ideias e opiniões também. Não é só a estratégia dela que é certa. Não, vamos fazer assim. Ela, gente, o que vocês acham? O que isso? O que é aquilo? Porque ela também tem que ouvir um pouco de nós, igual uma líder, né? Que tô sempre na rua, no Face, enfim. Eu também faço um pouquinho de tudo, né? E, assim, eu acho que esse planejamento, ele vem muito disso, de você ouvir um pouco de cada um também, principalmente você estudar a região. E o que eu acho que é maravilhoso é porque, assim, a gente não precisa esperar lançar para vender. Quando a gente conhece a região, conhece a empresa, conhece os produtos, você pega o cliente lá, só que você pode encaixar em outro projeto, até porque em outro muitas bairro. vezes nem ele sabe disso que ele quer. Nem ele sabe o que ele quer, exatamente. Então, eu acho que essa parte de antes, das estratégias, ela é muito importante por isso também. Para você falar mais sobre o bairro, sobre os outros projetos, o que tem, o que não tem, principalmente para quem está chegando agora, né? Que eles chegam totalmente focados em, porque o lançamento no auge, né? A gente teve uns 4, 5 novos que ficaram super, mas porque vai lançar só daqui 3... Gente, calma, dá para vocês vender hoje. Vocês pegar um cliente hoje, você consegue vender para ele hoje. Tem isso, tem aquilo, tem... Então, assim, até as pessoas os novos, né, já ficam mais tranquilos, e eu também, porque, como nós dissemos, eu sou desempregada, né? Então eu preciso vender para ontem, né? Então eu acho que é basicamente isso. E como você administra, Vinícius, essa turma, né? Porque a Susan, né? A Susan nem sempre ela está fisicamente, aliás, nem sempre ela não consegue estar fisicamente em todos os lugares, né? E são pouquíssimas vezes que eu vejo ela estando no mesmo plantão que às vezes você, né? Tipo, não é necessariamente porque o Vinícius está de coordenador que a Susan está de gerente lá também, né? Então é muito mais uma estratégia da gerência de onde ela está focando, né? Onde ela está levando as peças do jogo dela, né? Do tabuleiro, para colocar no tabuleiro certo para ela ter o maior sucesso. E como é que você trabalha para tirar essa
essa equipe da cadeira, de ajudar a materializar tudo isso que a Virgínia colocou no papel, no seu papel de coordenador, né? Então, ela colocou no papel escrito, literalmente, e você no papel de coordenador, que ajudar ela a materializar, assim como os outros 15, 20, 100 corretores que a gente, às vezes, e por muitas vezes, você tem que administrar no plantão de vendas. O papel do coordenador ele é muito importante. Vou dar um exemplo. Eu estou focado no Degram. Só que o corretor, às vezes, ele precisa da venda para ontem, porque tem a conta para pagar, tem algum compromisso dele diário, né? Então, assim, a gente tem que ser mais ser humano e entender também o lado do corretor. Ah, Vinícius, mas você tem que trabalhar para o lançamento. Não, se chegar um cliente desse corretor que queira comprar, às vezes ele quer um projeto pronto, e eu sei um projeto ali ao lado que está pronto, que se fica dentro do que o cliente está buscando, eu vou direcionar o cliente. Por quê? É importante, corretor que vende é corretor feliz. Corretor feliz. Então, assim, para a gente conquistar a galera, a gente precisa fazer a galera vender. Porque, assim, para chegar e ficar falando, ser só mais um vendedor de sonhos, tem um monte. Tem que fazer a galera performar. Então, é um papel muito importante. Então, às vezes, o coordenador não fica focado só lá. Igual no Tegram. No lançamento ficou eu, o Alan e a Cris. Então, assim, a gente tem que saber um pouquinho do Parque Diálogo, um pouquinho do Chão Belém, do Walk Belém. Para poder ofertar Highline. caso necessário. Exatamente. Chegou um cliente não se encaixa no cliente no lançamento, o cliente quer comprar um pronto. A gente empurra, joga para lá, entendeu? Então, e você vai conquistando a equipe, né? A partir do momento que vê essa confiança. Exatamente. Você, poxa vida, ele não está querendo me empurrar um produto aqui. Não só a equipe, né? Não só o cliente, mas a própria equipe, porque você está querendo ajudar o ser humano, né? Olha, você precisa vender, tem um produto aqui do lado que talvez é o melhor para o seu cliente do que esse daqui. Isso é bacana. E eu acho que também uma das estratégias que a gente monta bastante a questão da equipe, igual a Susan, igual você comentou, ela não consegue estar 100% presente em todos os projetos e a equipe dela é uma equipe grande, está sempre espalhada. Quantas pessoas na equipe, Susan? Hoje ativa, eu acredito que esteja umas 30, 35, né? É que todo dia alguém folga, vou resolver alguma coisa particular, mas assim, ativo uns 35 corretores. Legal. Vini, desculpa. Imagina. Então, assim, a gente acaba sendo um pouco da extensão da Susan. Tanto, igual na equipe temos coordenadores, sou eu, né? Tem o Rodrigo Azolino, que cuida ali da linha verde. Tem o Boas, que está no lançamento lá no Auge. Tem o Cano, que está no Bosque, no outro lançamento. Então, assim, a gente é uma extensão da Susan. É verdade, né? Você tem bastante corretores que são coordenadores. Sim. Né? Sua equipe tem bastante coordenadores. Tem. Lembrado. É legal isso. E só para não ficar um mau entendimento, quando você cita essas pessoas que ajudam a extensão da Susan, não é necessariamente a equipe da Susan, né? Porque o seu papel como coordenador, assim como do Boassi, do Azolino, do Cano, é fazer esse mesmo meio de campo com todos os corretores de todos os gerentes. Né? A Susan, não me leva a mal, a Susan é mais uma dentro desse balaio. Né? Então, assim como eu tenho a Susan, eu tenho a Pitanga, eu tenho a Samira, eu tenho sei lá, quem mais a gente quiser citar aqui. Só citar as mulheres, porque os homens são muito difíceis. Mas o papel do coordenador é muito importante, né? Dele fazer essa conciliação de corretor com produto. Às vezes o gerente não consegue atender, o gerente liga. Ô Vinícius, vai um corretor meu aí atender, ele não conhece o projeto, você pode dar auxiliar ele aí. Não dá tempo de chegar, porque a cidade é um caos. Vocês já passaram algum perrengue junto? Que, por exemplo, um cliente às vezes não estava meio conectado com algum de vocês, aí você, toma as dores, que às vezes maltratou teu filho, deu uma bola fora com a filha. Aconteceu alguma coisa, alguma história que vocês poderiam contar pra gente? Cara, que poderia... Sem muito filtro, hein, Susan? Você lembra de alguém? Não, de levar assim pro pessoal, não. Já tá conversando com o cliente e o cliente tá conversando com a minha irmã também. Sim. Isso acontece bastante. A gente agendar com o mesmo cliente no mesmo dia, no mesmo lugar, chega, eu vim atender um cliente, eu também. Sério, é esse daqui. Mas é o meu também? E a gente não... Daqui a pouco o cliente manda mensagem. Vou pegar esse gancho seu, Vinícius. Perguntar uma coisa. Você que é o masculino representando assim. Você tem ciúme da sua equipe? Tipo, por exemplo, eu sei que você tem que sempre se manter no maior profissionalismo possível. Sim. Mas você tá vendo a sua irmã no plantão de vendas, aí chega aquele monte de corretor. Aí tem os clientes também, que às vezes jogam umas indiretinhas. Aí tem a sua mãe,
também, que fica circulando pelo plantão. As pessoas ficam chamando ela uma balada. Que coisa absurda aí. Tem o seu pai, que tá lá também. Tem a Cristal. Tem um monte de gente trabalhando com você. Que a relação familiar é forte, né? Muito. E você tem que ver... não me entenda a mal de momento. Mas você tá vendo a sua irmã... Alguém com gracinha com a sua irmã, você está vendo alguém com gracinha com a sua noiva, você está vendo alguém com gracinha com a sua mãe, e que para você, como coordenador, não tem nada a ver. Fala assim, ela que se defenda, porque é com ela o negócio. Isso gera... Você já passou por um momento assim, fala assim, meu, que vontade de dar um soco naquele cara. Uma saca justa. Ele tá jogando gracinha pra minha irmã. Não, já aconteceu. Acontece muito, né? A galera não sabe, às vezes, que é sua irmã, que é sua mulher. Então, enfim, às vezes, no começo era um pouco difícil eu entender, né? Até você entender. Aí você vai sendo mais profissional, você vai entendendo o que vai acontecer. Se você acostumar... Dói menos, né? Você tem aquele bob. Não faz aquele bob, aquele... Não, hoje em dia... Não, mas apesar que muita gente respeita. É difícil acontecer, não é sempre, sabe? Mas já aconteceu um caso, eu tava atendendo um cliente, ele comprou, tá? Tô com o cliente na mesa, piriri pororó. Nisso a Cristal tava em outra mesa atendendo um cliente. Aí ele falou, vamos lá ver o decorador. Eu levantei. Ela sabe dessa história. Aí ele levantou e olhou, nossa, eu queria essa corretora de brinde, não sei o quê. Aí eu, dei risada, né? Nem pedi que conhecia. Fui lá, conversei com ele normal. Já faz assim, né? Por dentro eu falo, você quer... Olha aqui também, Você não dá pra se acostumar, não. Porque mistura, né? Mas aí você tem que ser profissional. Sim, aí sempre. fui pro decorado, começou a conversar, o cliente comprou, maravilha. Depois eu ficava dando uma olhadinha, mas assim, não teve nada além. Mas acontece de vez em quando e a gente tem que entender que a pessoa não sabe, faz parte. Vinícius, deixa eu te fazer uma pergunta. E quando chama sua mãe pra balada? O que você acha sobre isso? É difícil entender. As pessoas Não tem como. As pessoas são muito sem noção. Tem alguém que passa sem noção mesmo. Sai da casinha às vezes, sabe? muito sem noção. Eu concordo com você. Mais algum perrengue, gente? Não deve chamar ninguém. Deve ter coisa aí. Mesmo que seja com todo o respeito do mundo, logicamente, sempre. Sim, claro. Eu só convido as pessoas para saírem, para esparecerem um pouco, mas às vezes as pessoas são mal interpretadas. Pode ser, acontece também, né? Vamos tomar um drink. Lógico. Mas é legal. E assim, e uma coisinha assim pra gente até começar a finalizar, a gente vai gravar um episódio, né? Vai passar daqui um pouco mais para frente, que a gente vai falar muito do amor, né? Então, o amor no mercado imobiliário. E aí é possível amar no mercado imobiliário? É possível amar o mercado imobiliário? Sim. Vocês acham que é possível? Assim, hoje vocês têm um amor incondicional, amor de mãe para filhos, independente se é gerente ou não, é amor incondicional, né? De irmão para irmão a gente questiona porque a gente sabe que é difícil as relações, irmãos são bem difíceis. Eu tenho uma irmã, trabalhei com ela e é difícil. Beijo, Cí. Você trabalhou com ela. Adoro a Cíntia. Beijo, Cí. Você é um anjo. Ele que... Você que tem hoje a sua mulher no mercado imobiliário, você acha que é possível amar no mercado imobiliário? No sentido eu e ela no mercado? No sentido, porque assim, é um trocadilho infame. Dar certo. É possível amar o mercado imobiliário, amar esse negócio que a gente trabalha, e se é possível amar no mercado imobiliário, né? E construir relacionamentos realmente, seja, não necessariamente homem e mulher, mas amizades, família, conexões duradouras, né? Não só tempo, não uma conexão de plantão, né? Porque eu estou lá no Degram, eu amo aquelas pessoas, fui transferido pro Auge, agora eu amo aquele pessoal, não mais o próximo. Você acha que existe o sentimento do amor? É possível? Dentro desse negócio com certeza. Com toda essa loucura que a gente vive? Com certeza, porque assim, a gente passa mais tempo, às vezes, aqui no trabalho do que em casa, então acaba se tornando uma família, né? Muita gente, gerente, às vezes igual a Susan, ela tem uma coisa que parece que é mel. Ela chega no plantão, ela senta numa mesa, assim, ó. Às vezes ela fala assim, não tô legal, quero ficar sozinha, ela senta.
Aí vem um corretor, senta na mesa com ela. Daqui a pouco vem um gerente e senta com ela. Daqui a pouco a mesa dela tá cheia. É um imã. É um imã. Ela é literalmente um imã. Energia Então, boa, né, Suzana? Sim. às vezes você quer conversar com ela, não consigo, porque tem todo mundo em cima. Mas você quer falar algo particular, não dá, que tá todo mundo em cima. Então Todo mundo na van, leva embora na van. Igual, aí às vezes eu trago meu filho pro trabalho também, aí tem gerente, tem corretor que tem filho, aí os filhos ficam todos juntos, aí na verdade acaba virando uma família. Uma grande também. família. Bonitinho, diga seu filho é uma graça, é um moleque muito engraçadinho. Como é o Muito nome? engraçadinho. Murilo. Meu amorzinho. É isso Muito aí. Nossa, engraçadinho. né? A sua cara, diga-se de passagem. Muito. Agora todo mundo descobriu que eu sou vó também, né? É verdade, Eu entendi. Eu achei que ele ia falar isso. Eu não tinha comentado em nenhum momento. Eu perguntei dos seus netos. Falei assim, não vamos falar, né? mas Não é um mal. neto só. Então ele já falou, minha Carlinhos, mãe é vó. Tá chegando aquela hora. Eu tenho só um neto só. Aquela hora que você, ou eu fiz num outro episódio, gostaria que você fizesse Eita. nesse, pedisse para cada filho que olhasse nos olhos da Susan. Você acha que eles conseguem? Eu acho que Eles vai são dar. muito emotivos hoje. Ah, né? não. Eles têm que... Você acha que a Virgínia e o Vinícius conseguem olhar pra Suza e falar... Elogia sua mãe, fala uma coisa que... Por sei quê? lá, uma Porque- mensagem pra ela. Cara. É o dia das mães. É o dia das Por mães. que de olhar nos olhos? Porque os olhos são a janela do plantão de vendas. Opa! Não é da alma. Não é mais da alma. É do plantão de vendas. verdade. Então, Vinícius, pega a mãozinha da sua Posso falar mãe. um pouquinho? Vixe. Se eles forem falar pra Suza, eles não vão se emocionar. Então fala pra sua mãe. É pra É, mãe. se você falar pra Olha, mãe, aí é a mensagem de mãe. Exatamente, porque você tá falando pra Suza, eles vão dia falar da como... mãe, é porque não tinha dia das feliz com mães. Suza, né? Produção, pega o É lencinho dia pra das mães. Susan. Hoje é quarta-feira, domingo é dia das mães, então assim, você agora é o Vinícius, não é o coordenador. Então corrigir, vai. Eu entendi a sua indireta. Obrigada. Por isso que a gente se entende, por isso que a gente se dá bem. Olha pra sua mãe e fala pra ela, do fundo do seu coração, o que você quer dizer pra sua mãe. Porque hoje é assim, vocês estão representando aqui 500, 600 pessoas que trabalham aqui nessa empresa, entre o administrativo, a alta gestão, a manutenção, os corretores. Tá todo mundo com inveja branca de Todo esse vocês. pessoal que está vendo aqui, não necessariamente são todos os corretores que assistem, não só os corretores da JD assistem, mas do fundo do seu coração, o que você tem para dizer para sua mãe? Olha nos olhos fica difícil. dela. Eita. Pega na mão da mãe. Ah, pega na minha mãozinha, vai. Só hoje. Mamãe querida. Bom, vamos lá. Eu sinto muita admiração, sou muito grato por você, por tudo que conquistei na minha vida, por tudo que hoje que eu sou, né? É graças a você que eu venho me tornando. E eu passo isso também para o Murilo, muito ensinamento seu, e eu sei que tudo que eu tenho é graças a você. Tá? Te amo. Também te amo. Aí, ó, vocês não deixam nem eu falar que eu já tô chorando. Sacanagem, Vera. Melhor o casos de família. Volta pro casos de família que tava melhor. É difícil porque, assim, na verdade, dos filhos dela, o mais... Vamos falar, o mais seco, o mais duro sou eu. Então, Você é mais parecido com a sua mãe. Sim. essa parte... Rochinha Júnior. Sim. A Vitória já é mais emotiva, já é mais falante, já... Prepara a câmera então pra Yeah. gravar agora. Agora vai ser o chororô do chororô. Vai, agora se prepara. Virginia, agora é a sua vez, vai. Do fundo do seu coração. Bonito, o que você bonito. tem pra falar pra sua mãe. Que talvez não seja tantas as oportunidades que a gente tem pra fazer isso. Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer, principalmente por nunca ter desistido de mim e de nenhum de nós. A gente sabe que nunca foi fácil, a gente sabe da nossa história até aqui. E eu não tenho mais, assim, não tem outra palavra que eu queira dizer que não seja gratidão, que não seja agradecer mesmo, porque não é fácil, não vai continuar sendo, mas a gente tá junto. E a gente sempre vai estar. Te amo. Que fofos, que fofos. Olha, eu vou me inspirar em vocês, vou fazer uma festa. É muito chorão. Meu Deus do céu. Ricardo, você é uma pimenta. Eu sou... Malagueta. E a gente queria... Eu vou entregar pelo vídeo. Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. Fala. Você viu a mãe? A mãe? Tá todo mundo chorando, né? A mãe é uma
Tá pedra. todo mundo chorando, né? É uma Você pedra. sabe que eu vou escutar sobre isso o resto da vida. Chora, finge. Não consigo. Dá um... Não escorre uma Afogada. lágrima. Não Suzan, consigo. seja Esse você. rosto. Chora no banho, mas seja você. Não, eu também tenho dificuldades de chorar. Eu também Gente, já. sou mais... Mas A independente vida. do choro, a gente sabe que é todo mundo sincero. Ela Sim. sabe que Muito a gente amor. tem muito amor, a gente sabe que a gente tem muita admiração por ela, pela pessoa que ela é, pela gerente, pela mãe, pelo ser humano que ela é. Então, independente do choro, ela sabe que tem muita verdade aqui. É isso aí. Que bonitinho. Ó, a gente queria oferecer pra você um presente. Pedir pro seu filho obrigada. entregar rosas brancas para simular a paz, A paz. na família, na equipe, na família. Sobrevivemos. Estamos sobrevividos, né, Rafael? vamos finalizar. Gostosinhos, sobre fofinhos. A gente consegue finalizar esse programa? Eu consigo, porque eu tô que nem a Suza. Tô uma rocha, só uma coisa chorosa que nem você. Existe emoção aí dentro. Gente, mas é isso daí, ó. Mais uma vez aqui, queria agradecer Virgínia, Obrigada. Suza e o Vinícius, né? Que família linda. Família bonitinha, assim, eu me sinto extremamente feliz, né? E lisonjeado de sempre estar com vocês, considero quase todos. Meus amigos, né? A gente se dá muito bem. Eu, graças a Deus, tenho um relacionamento com vocês ótimo, né? A gente sempre está conversando, estamos sempre rindo, estamos sempre falando besteira. E ter vocês aqui para falar de uma coisa que eu sei que... E eu falo isso muito pro Rafael, né? Quando a gente vai trazer pessoas aqui no podcast para falar de coisas mais etéreas, né? Mais de coração, né? Não aquelas coisas técnicas de produto, não sei o que, que são muito racionais, sempre a conversa ela vai fluindo. porque vai fluindo porque é a experiência dele, a minha experiência, a presença de vocês vão Enriquecendo, vai né? enriquecendo. E assim, eu espero, né, do fundo do meu coração, para todo mundo que está assistindo aqui, mais do que ver a relação da família em si, mas é ver como as pessoas se comportam, né? Como que era o profissionalismo dentro da JD, como que a Susan, como uma grandíssima gestora, que eu a acho realmente, eu falei com ela essa semana, né? Eu lembro de uma... Agora, daqui a pouco ele vai começar a chorar, sou eu. Mentira. Mas eu lembro de uma vez a Susan falar pra mim assim, nossa, eu monto os rankings, né? Preciso soltar um monte de Exatamente. ranking, inclusive. Por favor. Né? Preciso soltar vários rankings aí. Já devo ter soltado, inclusive, esse momento. Mas eu lembro de uma vez ela falar assim pra mim, não tira o 5º lugar, não, porque eu tô no 5º lugar. Eu não quero sair. E ano passado ficamos em qual? Em qual lugar que nós ficamos no ano passado? Em terceiro. Aí, tá crescendo. No geral. Empresa, não era do mês, nós estávamos discutindo um mês, não um ano. E assim, quando a gente fala do crescimento dos filhos, não é só os filhos que cresceram, mas a mãe também cresceu muito. Parabéns, dentro Susan. da empresa. Obrigada. Tem uma equipe Verdade, Verdade, torcendo tem sempre uma por família linda, e assim, Virgínia. e vai ficar melhor ainda Obrigada. quando o seu filho vier para o mercado imobiliário também, Parabéns. daqui a uns anos. Mas parabéns, vocês são gente boníssima. E para todos, para minha mãe, Pra minha mãe também, pra minha pra esposa. todas as mães que estão É. assistindo aqui, um felicíssimo Eu quero dar Dia recado, das hein? Mães. Quer o quê? Quero dar recado. Dá recado? Sim. Dê um recado então, antes da gente se despedir. Então tá bom. Olha pra aquela câmera lá. Ali, ó. Então, A tá. câmera da verdade. A câmera da verdade. Primeiramente, agradecer vocês, né, pelo convite. Eu fiquei bem feliz, contente mesmo, porque assim não poderia ser de forma melhor eu estar aqui nesse podcast, que sei com meus filhos, né, com a minha essência. Se tudo que eu sou hoje, se tudo que eu conquistei até hoje, se eu estou aqui, é por conta deles. Que sem a família a gente não é ninguém, né? Sem a nossa essência a gente não é ninguém. Quero agradecer minhas corretoras, que são mães. Quero dar parabéns para todas as mães da empresa, né? As mães que são pais, que criam seus filhos sozinha. Eu. Os pais Eu que sou são pai. mães, Eu sou exatamente. E quão é difícil a gente passar por algumas situações e, ao mesmo tempo, o quanto é gratificante a gente chegar aqui, por exemplo, eu estar aqui numa mesa e estar com eles, vendo o crescimento deles, vendo o crescimento da minha equipe, Juliana, Beatriz, que ficaram em casa, também é minha razão, o Murilo. Tudo que eu sou, eles sabem que é por conta deles, né? Assim, tudo que eu estou se tornando, e é tudo
pela família, pelos filhos, Estamos aqui por eles. né? Muito, muito, muito obrigado. Rafael, você quer ser meu filho também? Eu acho que ele vai ser. Ó, Entra pra Boassi, família. Gabriel, o Azolino, a Cristal. Chora, velho. Põe Né? pra fora. Vale pra eles. Não, tá achando muito bonito. Eu falo assim Muito que eu falo engraçado, né? A gente brinca muito aqui. O Rodrigo Barbosa sempre fala, é a Susan filha, a Susan genra, a Susan filha, o coordenador, Susan Nora. a Susan Nora, e a gente acaba sendo uma grande família, né? Que prazer o meu de poder estar com meus filhos dentro da minha empresa, dentro da De estarem que privilégio, juntos. Privilégio que mesmo. privilégio, porque a gente passa muito mais tempo aqui. A gente é uma família, então eles fazem parte disso comigo e com outras pessoas, isso é muito importante, né? Eu consegui trazer eles para perto de mim de uma forma bacana. Susan, você é muito rica. Você tem um espelho, Com certeza. um espelho do melhor que você entregou como profissional, né? Tudo que a gente falou aqui, né, Ricardo? A tua entrega, o teu profissionalismo, você conseguiu replicar isso para os seus filhos. Você, da tua maneira de ser, é uma pessoa que acalanta quem está do seu lado, não só seus filhos, mas seus corretores. Sim. E eu tenho certeza que todo mundo se emocionou, como eu me emocionei, como o pessoal, o Ricardo se emocionou, porque pouquinho, né? a família, na vida de qualquer pessoa, é a coisa mais importante. E a JD, com certeza, é uma segunda família para todos aqui, onde se encontraram, onde encontraram dignidade, amigos de verdade, onde conseguiram conquistar os sonhos, né, Rica? E se a gente não entende que a gente tem algo muito especial aqui, a gente não tem sensibilidade. Exatamente. Então, assim, esse podcast eu me emocionei muito porque família é o mais importante para todos nós. A gente trabalha tanto para dar o melhor para as pessoas que a gente mais ama. Com certeza. E aqui sim a gente faz amizade, a gente se apaixona todos os dias, a gente faz as coisas com muito amor, né? Sim. E eu sou um felizardo, porque eu não trabalho, me divirto, tô em amigos, onde a gente aprende todos os dias. Me apaixonei pela tua história, pelo amor, por tudo que você passou pelos seus filhos. E é assim, a gente vive, a gente busca as metas, mas somos seres únicos, somos pessoas e não tem como você não se emocionar. Exatamente. Né? Ser humanos que a gente pode errar, pode acertar, mas a gente tem que seguir sempre em frente, né? É isso. É isso aí, gente. Vocês estão muito profundos, então, gente. Até mais. Feliz Dia das Mães pra todo mundo. Tchau, tchau. porque nós Feliz Dia vamos das terminar Mães. essa Feliz Dia garrafa das aqui. Mães. Beijo pra todo mundo aí. Tchau, tchau.